Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos refletir sobre o silêncio de Deus no sábado. A Bíblia nos conta no livro de João, no Evangelho de João, capítulos 18 e 19, que Jesus foi traído ali no Jardim das Oliveiras pelo seu amigo, por alguém que ele considerava muito e amava muito, e continuou amando mesmo depois da traição, por Judas. Judas o entrega para os soldados romanos e Jesus, com muita tranquilidade, sabendo que estava cumprindo aquilo para o qual ele nasceu, estava fazendo o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas, ele vai com os romanos. Lá ele é julgado, num dos julgamentos mais emblemáticos da história, onde um inocente, Jesus, o Cristo, é condenado. É condenado por algo que ele não cometeu. É condenado por um crime que ele não cometeu. Ele é condenado por sedição a Roma, ou seja, tentar separar os judeus da cidade de Roma, libertando eles ali daquela opressão que eles viviam naquele momento. Mas Jesus, ele veio com um propósito maior. Não só libertar aquela geração, mas libertar toda uma geração. Então, a finalidade de Jesus não era libertar naquele momento eles de Roma, mas era sim libertar eles do pecado que os aprisionava, libertar todos nós do pecado que nos aprisionava e poder restaurar a comunhão da humanidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa era a finalidade de Jesus. Esse foi o objetivo de Jesus a morrer ali na cruz. No entanto, ele é levado e ele morre ali na cruz, padece muito sofrimento, ele é chicoteado, colocam sobre ele uma cruz para que ele possa levar essa cruz, mesmo já muito magro, já muito sacrificado, já muito dolorido. Tanto que teve momentos que ele cai, não suporta, e coloca um sirineu para ajudá-lo, Simão Sirineu, para ajudá-lo a levar a cruz. E Jesus vai até o Gólgota. Ao chegar no Gólgota, ele tem suas mãos pregadas e seus pés pregados em uma cruz. E ali ele começa a padecer. Na sexta-feira, ao meio-dia, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e diz: está consumado, telestai, tetelestai, está consumado. Ou seja, está cumprido, está realizado aquilo para o qual eu nasci. Naquele momento, um guarda romano pega uma lança e, próximo ao coração de Jesus, ele enfia em seu corpo. E a Bíblia nos conta, no livro de João, capítulo 19, que naquele momento sai de Jesus sangue e água. Segundo os entendimentos médicos, naquele momento, aquilo simbolizava o grande sofrimento que Jesus viveu. Os seus rins já não funcionavam e ao redor do seu coração só deveria haver sangue, havia sangue e água. Então, foi uma morte muito dolorosa que Jesus enfrentou como um homem ali na cruz. E nós sabemos que, como cristãos, há uma simbologia também. A água é o batismo, na qual nós nos rendemos e vamos até Deus e queremos ter uma nova vida. E o sangue é o sangue que nos justifica de todo o pecado, para nos permitir ter essa nova vida. Então, voltando para o contexto da época, após a morte, Jesus é colocado aqueles lenços sobre ele
e ele é levado até a tumba de José de Arimateia. José de Arimateia empresta o seu túmulo para que Jesus fique lá, naquele local, para que o corpo de Jesus fique naquele local. E os seus discípulos, eles estavam em uma casa da família de Marcos, trancados. E agora vamos entrar naquele contexto. Vamos pensar como os discípulos estavam pensando. Hoje, sábado, não há mais solução, não há mais esperança, porque o nosso Jesus está morto. Enquanto ele estava vivo ali naquela cruz, eles pensavam, a qualquer momento ele vai enviar os anjos, vai matar, vai acabar com o exército romano, vai destruí-los. Mas quando Jesus morreu ali naquela cruz e ficou confirmado a sua morte, os discípulos ficaram desesperançados, ficaram tristes, angustiados, com medo de ser presos. E pense o quanto aqueles discípulos padeceram durante aquele dia. Quanto eles se questionaram, mas eu esperei que Jesus fizesse algo, porque eles queriam que Jesus acabasse com os exércitos romanos. E naquele momento os judeus se tornassem uma grande cidade, um grande estado, um estado soberano, poderoso, porque esse era o entendimento deles. E eles esqueceram que Jesus havia dito que o templo seria destruído, mas seria reconstruído em 3 dias. Eles esqueceram de tudo que Jesus havia falado para eles. Porque quando nós estamos num momento de dificuldade, quando nós estamos desesperançados, quando nós estamos tristes, abatidos, nós não vemos nada além de pensamentos negativos. Nós nos esquecemos da promessa, nós nos esquecemos de tudo que Deus prometeu em nossas vidas e começamos a nos abater, a nos angustiar. E para eles, aquele sábado simbolizou o silêncio de Deus na vida deles. A tristeza, a angústia, aquele que eu tanto amava, que eu tanto esperava nele, morreu e eu fiquei sem esperança. Esse era o sentimento dos discípulos. Mas ao 3º dia, Deus os surpreende e Jesus ressuscita. É tão claro que eles estavam com a visão tão fechada que Jesus anda uma distância longa com 2 discípulos dele e eles só conseguem enxergar que era Jesus quando partiram o pão. Olha como a falta de esperança gera em nós uma cegueira espiritual. E o que eu estou aqui para trazer para nós essa manhã é que Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou. Aquilo que ele prometeu para os discípulos, aquilo que ele prometeu para a sua vida, ainda está de pé. Não deixe de ter esperança, não deixe de confiar em Deus, porque ele é fiel para cumprir. Ele é um Deus de fidelidade, ele é um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Ele não é como homens, ele não falha, ele é fiel. Então, que você venha buscar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a comunhão, para que a esperança não fuja da sua vida, para que a tristeza não invada o seu ser a ponto de você não enxergar Jesus contigo, porque ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. E ele está conosco. Tenha fé, confie, se una a Deus, e assim a sua esperança continuará firme. Amém.